Muito bem, muito bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham passado aí um ótimo domingo, tenham descansado um pouco, tenham aproveitado aí as suas famílias, né? Que isso é muito importante, isso rejuvenesce a gente, ou não é? Poder conviver aí de perto, intimamente, com as pessoas que a gente ama, né? E espero que você esteja aí com as baterias recarregadas para a semana, né? Muita gente acha segunda-feira o pior dia da semana, mas não é, não. É o melhor dia da semana, pô, né? Então vamos começar com ânimo, hein? Com ânimo. Olha, o que eu queria falar com vocês hoje ainda tem relação com o vídeo de sexta-feira, em que eu falo sobre a questão da retórica, né? Mas por que eu quero insistir um pouquinho nesse assunto ainda hoje? Porque eu fico lendo os comentários, né, de muitos de vocês e as dúvidas que alguns de vocês colocam lá nos comentários. Alguns, inclusive, citam certos autores, né, querendo saber se esse ou aquele autor pode ou não ser incluído entre os escritores retóricos, né? Bom, e assim, mas lendo todos aqueles comentários, eu tenho a impressão de que muita gente não entendeu o que eu quis dizer, tá? Quando eu falo de texto retórico. Por quê? Porque eu tenho a impressão que muita gente está achando que se o texto tem muitas palavras, né? Se uma descrição, por exemplo, é muito longa, então é necessariamente uma descrição retórica, né? Mas não é assim, pessoal. Não é assim. Tá? Vejam, a literatura não é uma coisa assim esquemática, compreende? Então, vamos tentar entender as nuances, tá? As nuances do texto literário. Tá? Isso é muito importante. Então, para a gente começar a reflexão de hoje, vamos voltar ao início do vídeo, né, da última sexta-feira, em que eu falo sobre o Álvaro Lins. Vocês devem estar lembrados, né? E o que o Álvaro fala? O Álvaro fala que a frase desproporcionada, né, ou seja, a frase retórica, é a frase em que as ideias são magras e as palavras são gordas. Ou seja, né, tem um excesso de palavras, né, as ideias são magras, as palavras são gordas. Ou seja, tem um excesso de palavras para uma ideia que é muito simples, para uma ideia que poderia ser tratada de forma muito mais objetiva. Compreendem? É isso que ele está dizendo. Agora, vamos pensar um pouquinho, tá? Vamos fazer uma reflexão. E se o texto fosse gordo de palavras, mas também fosse gordo de ideias? Será que ia ser um texto retórico? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque as palavras iam corresponder plenamente às ideias que o autor quer transmitir. Isso é a essência. Isso é a essência, gente. Né? E vamos pensar mais um pouquinho.
E se o texto fosse magro de palavras? Magro de palavras, mas fosse gordo de ideias. E aí? Ia ser retórico? Também não, claro. Por quê? Porque ia demonstrar que o autor conseguiu criar significado, né? Criou conteúdo com um pequeno número de palavras. Então, vocês percebem? Quer dizer, esse é o cuidado que o escritor precisa tomar. No texto precisa haver sempre uma correlação a mais perfeita possível entre palavras e ideias. Tá? Não importa o seu estilo. Tá? O seu estilo pode ser qualquer um. Você cria o seu estilo de escrita. Certo? Mas o essencial é isso. Quer dizer, se para a história que você está contando você precisa realmente de muitas palavras, use essas palavras, use. Mas use com a certeza absoluta de que elas realmente são necessárias. Entenderam? Então, assim, pelo amor de Deus, não fiquem enchendo linguiça. Essa, essa, é, a, essa é a síntese da história. Ah, mas eu quero ajudar vocês a que vocês compreendam mesmo isso. Tá? Então, assim, vamos pensar em dois exemplos bem diferentes. Dois exemplos, assim, dois autores de estilos completamente opostos. Completamente. Tá? Então, assim, peguem um conto do Ernest Hemingway. Tá? E peguem um conto do Henry James. Tá? São dois autores de língua inglesa, os dois nasceram nos Estados Unidos, em épocas diferentes, e têm estilos completamente diferentes. Completamente diferentes. O Hemingway é gordo de ideias, tá? E magro de palavras. Aliás, eu diria que o Hemingway não é nem magro de palavras, ele é esquelético. É magérrimo, tá? Agora, já o Henry James, não. O Henry James é gordo de ideias, mas ele muitas vezes é bem obeso de palavras. Tá? Quase sempre ele é um gordinho de palavras. Mas às vezes ele é bem obeso. Tá? Agora, gente, os dois são geniais. Tá? E assim, como eles, há uma infinidade de exemplos na literatura. Tá certo? Então fica essa sugestão para vocês fazerem esse exercício. Comparar os dois. Comparar os estilos. Tá? E perceber o seguinte, tanto num como no outro, tanto no Hemingway como no Henry James, as palavras correspondem com perfeição às ideias que eles querem transmitir. Tá? As ideias que são fundamentais para eles criarem lá a trama, né, a história que eles querem criar. Tá certo? Então é isso. Essa é a nossa reflexão para a gente começar a semana. Tá bom? Então, espero que vocês aí tenham coragem para abandonar a retórica vazia, tá? Para abandonar o texto que é gordo de palavras, mas é muito magrinho de ideias. Tá bom? Um abração para vocês e até amanhã sem falta. Tudo de bom, pessoal.
Muito bem, muito bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham passado aí um ótimo domingo, tenham descansado um pouco, tenham aproveitado aí as suas famílias, né? Isso é muito importante, isso rejuvenesce a gente, é ou não é? Poder conviver aí de perto, intimamente, com as pessoas que a gente ama, né? E espero que vocês estejam aí com as baterias recarregadas para a semana, né? Muita gente acha segunda-feira o pior dia da semana, mas não é, não. É o, é o melhor dia da semana, pô, né? Então vamos começar com ânimo, hein? Com ânimo. Olha, o que eu queria falar com vocês hoje ainda tem relação com o vídeo de sexta-feira, em que eu falo sobre a questão da retórica, né? Mas por que eu quero insistir um pouquinho nesse assunto ainda hoje? Porque eu fico lendo os comentários, né, de muitos de vocês e as dúvidas que alguns de vocês colocam lá nos comentários. Alguns, inclusive, citam certos autores, né, querendo saber se esse ou aquele autor pode ou não ser incluído entre os escritores retóricos, né? Bom, e assim, mas lendo todos aqueles comentários, eu tenho a impressão de que muita gente não entendeu o que eu quis dizer, tá? Quando eu falo de texto retórico. Por quê? Porque eu tenho a impressão que muita gente está achando que se o texto tem muitas palavras, né? Se uma descrição, por exemplo, é muito longa, então é necessariamente uma descrição retórica, né? Mas não é assim, pessoal. Não é assim. Tá? Vejam, a literatura não é uma coisa assim esquemática, compreende? Então, vamos tentar entender as nuances, tá? As nuances do texto literário. Tá? Isso é muito importante. Então, para a gente começar a reflexão de hoje, vamos voltar ao início do vídeo, né, da última sexta-feira, em que eu falo sobre o Álvaro Lins. Vocês devem estar lembrados, né? E o que o Álvaro fala? O Álvaro fala que a frase desproporcionada, né, ou seja, a frase retórica, é a frase em que as ideias são magras e as palavras são gordas. Ou seja, né, tem um excesso de palavras, né, as ideias são magras, as palavras são gordas. Ou seja, tem um excesso de palavras para uma ideia que é muito simples, para uma ideia que poderia ser tratada de forma muito mais objetiva. Compreendem? É isso que ele está dizendo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Tá? Vamos fazer uma reflexão. E se o texto fosse gordo de palavras, mas também fosse gordo de ideias? Será que ia ser um texto retórico? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque as palavras iam corresponder plenamente às ideias que o autor quer transmitir. Isso é a essência. Isso é a essência, gente. Né? E vamos pensar mais um pouquinho. E se o texto fosse magro de palavras? Magro de palavras, mas fosse gordo de ideias. E aí? Ia ser retórico?
Também não, claro. Por quê? Porque ia demonstrar que o autor conseguiu criar significado, né? Criou conteúdo com um pequeno número de palavras. Então, vocês percebem? Quer dizer, esse é o cuidado que o escritor precisa tomar. No texto precisa haver sempre uma correlação a mais perfeita possível entre palavras e ideias. Tá? Não importa o seu estilo. Tá? O seu estilo pode ser qualquer um. Você cria o seu estilo de escrita. Certo? Mas o essencial é isso. Quer dizer, se para a história que você está contando você precisa realmente de muitas palavras, use essas palavras, use. Mas use com a certeza absoluta de que elas realmente são necessárias. Entenderam? Então, assim, pelo amor de Deus, não fiquem enchendo linguiça. Essa, essa, é, a, essa é a síntese da história. Ah, mas eu quero ajudar vocês a que vocês compreendam mesmo isso. Tá? Então, assim, vamos pensar em dois exemplos bem diferentes. Dois exemplos, assim, dois autores de estilos completamente opostos. Completamente. Tá? Então, assim, peguem um conto do Ernest Hemingway. Tá? E peguem um conto do Henry James. Tá? São dois autores de língua inglesa, os dois nasceram nos Estados Unidos, em épocas diferentes e têm estilos completamente diferentes. Completamente diferentes. O Hemingway é gordo de ideias, tá? E magro de palavras. Aliás, eu diria que o Hemingway não é nem magro de palavras, ele é esquelético. É magérrimo, tá? Agora, já o Henry James, não. O Henry James é gordo de ideias, mas ele muitas vezes é bem obeso de palavras. Tá? Quase sempre ele é um gordinho de palavras. Mas às vezes ele é bem obeso. Tá? Agora, gente, os dois são geniais. Tá? E assim, como eles, há uma infinidade de exemplos na literatura. Tá certo? Então fica essa sugestão para vocês fazerem esse exercício. Comparar os dois. Comparar os estilos. Tá? E perceber o seguinte, tanto num como no outro, tanto no Hemingway como no Henry James, as palavras correspondem com perfeição às ideias que eles querem transmitir. Tá? As ideias que são fundamentais para eles criarem lá a trama, né, a história que eles querem criar. Tá certo? Então é isso. Essa é a nossa reflexão para a gente começar a semana. Tá bom? Então, espero que vocês aí tenham coragem para abandonar a retórica vazia, tá? Para abandonar o texto que é gordo de palavras, mas é muito magrinho de ideias. Tá bom? Um abração para vocês e até amanhã sem falta. Tudo de bom, pessoal.